Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Com essa leitura, você todos, irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Os irmãos já podem sentar, que apoio orado. A palavra ela é sagrada, a palavra ela já é, aleluia, perfeita. Glória a Deus. Amados, eu queria aqui trazer aqui exatamente, antes da palavra, da mensagem, segundo a tradição, eu queria aqui trazer um relato a respeito como morreram os apóstolos de Jesus. Os irmãos ficarem aí, cientes. Muitos irmãos não sabem. Segundo a tradição, todos eles morreram de mortes brutas, violentas, todos eles, exceto João, mas todos eles. E André, que era um dos apóstolos de Jesus, foi crucificado em uma cruz em Patras. Atualmente é a terceira maior cidade da Grécia e também a capital do departamento da Acaia. Daí vem a cruz de Santo André, em forma de X, morreu de esgotamento. Colocaram ele ali na cruz, e ali ele morreu de esgotamento. Ficou ali na cruz até falecer. Bartolomeu, conhecido como Natanael, filho de Tomeu, missionário na Armênia, foi açoitado e morto por um rei súdito romano. Ou seja, morreu, açoitaram até ele morrer. Tiago, o menor, que é o filho de Alfeu, foi crucificado no Egito. Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, foi morto à espada pelo rei Herodes, todos nós sabemos. João, irmão de Tiago, o apóstolo do amor, escreveu o Evangelho, e o Apocalipse foi lançado em um tacho com azeite fervendo, mas não morreu. Teve morte natural, morreu de velhice em Éfeso. Judas Iscariotes, este morreu enforcado, Foi o único que se matou. Judas Tadeu, o plebeu, morreu como mártires lá na Pérsia. Simão Pedro, chamado Cefas, o apóstolo da esperança, crucificado em Roma, de cabeça para baixo. Simão Cananeu era o zelote antes do apostolado, foi crucificado. Mateus, o publicano, chamado de Levi, mártir na Etiópia, transpassado por lanças. Tomé, o Dídimo, missionário na Índia,
onde foi morto, transpassado por flecha, enquanto orava, e depois transpassado a espada. Filipe pregou na Frígia, morreu como mártir em Hierápolis, ficava próximo à cidade de Laodiceia e Colossos, na região da antiga Frígia, a atual região da Turquia. Foi atacado e apedrejado em uma coluna, ou seja, colocaram ele numa coluna e ali apedrejaram até a morte. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até a morte de esgotamento. Lucas, Dr. Lucas, pendurado em uma oliveira lá na Grécia. Tiago, irmão do Senhor, foi precipitado em uma torre e depois apedrejado e morto por um mata-leão. Barnabé foi apedrejado pelos judeus até morrer. Paulo, apóstolo da fé, foi decapitado por ordem de Nero. Todos queriam ser fiéis à ordem do Senhor Jesus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a execução, de Judas Iscariote foi o único que se enforcou. Então, esse é o relato dos apóstolos de Jesus. Todos aqueles que o Senhor chamou, e disse: segue-me. Eles não negaram a Jesus. E assim, todos eles, o seu fim foi trágico, da mesma forma que foi Jesus Cristo, E é um relato que eu trago aqui para a igreja a respeito daqueles que seguiram a Jesus. E aqui nós temos, queridos, uma mensagem, E eu estava sábado em um curso que estou fazendo de escatologia, só de pastores ali no centro, e eu pensava que havia sofrimento na minha chamada. E ali, sábado, a gente teve um relato dos pastores, como foram chamados, e muitos irmãos, tinha lá uns 15 pastores, e alguns deles, quando receberam a chamada, deixaram os seus empregos, emprego bom, certo? E saíram só ele e a família, enviado para o campo, deste Ceará, sertão cearense. E muitos, eles eram enviados e apenas era mandado o aluguel da casa onde eles iam ficar. Só que eles, nenhum desistiu. Hoje são pastores de igrejas grandes, estavam dando testemunho, e eles contando para os pastores novos, os obreiros, que tinha alguns lá, a respeito da renúncia, de seguir a Jesus. Eu vou trazer aqui uma palavra a respeito disso, Uma boa parte dos crentes de hoje não sabe o que é seguir a Jesus. Eles não têm noção do que é seguir Jesus. Mas eu dei aqui um relato dos apóstolos, Todos foram mortos de mortes, trágicas, martírio mesmo. E alguns pastores também, que foram enviados, sofreram na sua caminhada. E eu achava que a minha chamada tinha sido um grande sofrimento. Quando eu fui chamado para o Evangelho, para ser crente depois para ser obreiro do Senhor, eu tinha acabado de terminar meu 2º grau. E o que era a minha intenção? De fazer curso, de me preparar e ter uma
um emprego estabilizado. Só que eu aceito Jesus, e aí meus pais morrem. Desde 4 anos eu perdi os 2 pais, minha mãe e meu pai, e eu sou o mais velho da casa. Eu tinha 21 anos na época, e aceito Jesus, e aí eu vou o quê? Cuidar da família. São 7 irmãos, e ali eu não tive como fazer curso nenhum, não tive como me preparar. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele, né, fez eu entender que além da minha preparação, né, eu tinha uma chamada. E ali eu cuidei dos meus irmãos até casar, e depois ainda continuei cuidando, né? Tem até aqui a minha irmã, que está bem ali, a Marlene, né? Levanta assim a mão, Marlene. A Marlene aí é a mais nova, né? Tem o Cezinho aí também. O Cezinho é o segundo. Cadê o César? Olha aí o César, né? Além de nós 3, nós temos ainda 4. Então, e aí eu caso, né? E aí eu me ingresso no ministério, né? Começo a dirigir igreja no 94. 94, o Senhor, né, me chamou para essa obra, e até aqui Deus tem sido maravilhoso, né? Vim me formar no ano passado, né? Ou seja, quando Deus chama, aliás, Deus chama a todos, né? E a mensagem que eu vou trazer aqui nesta noite tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. E aqui a gente pode ver que o Senhor, Ele precisa de trabalhadores na sua vinha. Vinha aqui é obra. Amém, queridos? Há 38 anos eu entendi isso. O Senhor, neste texto que eu li, viu, pastor João? Entenda bem aí. O Senhor, Ele precisa de trabalhadores para a sua vinha, e queria fazer de outras pessoas discípulos. Além dos apóstolos, né, teve alguns que foram chamados também de apóstolos. Tiago, que é meio irmão de Jesus, que aceitou Jesus depois que Jesus ressuscitou. Barnabé também é chamado de apóstolo, e o apóstolo Paulo, certo? E ele, agora, ele chama pessoas para ser seus discípulos. E aí a gente pode ver alguém quem ele chamou, né, com um apelo. Qual foi o apelo? Segue-me. Diga essa palavra comigo. Segue-me. Foi o que o Senhor falou lá para Tiago e João, quando estava com seu pai Zebedeu, ali na beira da praia, lavando ali as redes, que eram ambos pescadores. Jesus olha para eles dois assim e diz: segue-me. E o que foi que eles fizeram? Diz a Bíblia que imediatamente, não foi assim, não vou pensar. Imediatamente eles deixaram a profissão. Eles eram o quê? Qual era a profissão deles? Diga, pescadores. Profissional, eles pescavam para a sua sobrevivência. Aí Jesus chega lá, fita os olhos neles, estava o seu pai, e estava também alguns trabalhadores, não estava só eles dois, estava Zebedeu e estava alguns diaristas. Aí Jesus diz: segue-me. E ambos, diz a Bíblia, que deixaram tudo. Tudo o quê? Deixaram a profissão,
deixaram a sua família e foram andar com Jesus. Foram andar com o Senhor. E assim aconteceu com Pedro, aconteceu com André, com Filipe e outros mais. Enfim, ele forma 12 homens, inclusive Judas Iscariotes. Aí depois ele forma mais pessoas. Ele manda 12 por campo. Depois dos 12 ele manda de 2 em 2 70. Já não era mais 12, mas era 70 discípulos, né? Então, e agora a gente pode ver aqui que nessa passagem que nós lemos, nesse texto, entenda bem, né? Aqui a gente pode ver que alguém quem ele chamou com aquele apelo segue-me, falhou no momento da sua decisão. E a gente pode ver exatamente aqui o texto. Sempre o homem vai ter uma desculpa. Sempre o homem vai dizer algo como desculpa. Mas nós podemos ver pessoas aqui que não teve nenhuma desculpa nenhuma. Primeiro, o que significa seguir ao Senhor? Seguir ao Senhor. Vamos ver o que diz aí Lucas 9:59, por favor. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro, olha só, eu vá enterrar meu pai. Foi isso? O pai dele não estava morto. Ele estava dizendo: deixa eu cuidar do meu pai até ele morrer. Era uma ideia boa? Era. Quem é o pai que não quer ser cuidado pelo filho? Só que o chamado aqui, amados, a gente pode entender o que é seguir a Jesus. É exatamente abrir mão das coisas antigas. A prioridade aqui era seguir a Jesus. Jesus, segue-me. Senhor, eu quero primeiramente cuidar de meu pai até ele morrer. Aí o que foi que o Senhor disse no versículo seguinte? Coloca aí, por favor. O que foi que o Senhor disse? Senhor, observa aquele jovem, olha para aquele jovem, né? Deixa aos mortos, olha só, o enterrar, os seus mortos. Porém, olha só, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Aí há aquela pergunta, nós que falamos que seguimos a Jesus, é mais importante cuidar da nossa família do que seguir a Jesus? É mais importante dar prioridade à nossa família do que seguir a Jesus? Não. Jesus, ele não está aqui discriminando que alguém cuida da família, mas ele está dizendo, em primeiro lugar, em primeiro anuncia o quê? O reino de Deus. Quem está entendendo? Essa palavra é para nós nessa noite. Porque você pode estar
enganado consigo mesmo. Eu sigo a Jesus, porque venho na igreja 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e achamos que seguimos a Jesus. É isso, irmãos? É isso? Crente tem muitos, mas poucos seguem a Jesus. Crentes tem muitos. Você chega por aí no meio da rua, é Pai do Senhor para cá, Pai do Senhor para lá, beleza. É alguém dizendo que agora é crente, bom, que coisa boa. Mas seguir a Jesus, nós vamos ver exatamente o que é isso. Aleluia! Então, alguém, na verdade, o que significa seguir a Jesus, irmãos? É tomar uma decisão, olha só, clara, aleluia, e abrir mão das coisas antigas. Veja o que diz 1 Reis, 18 e 21, ainda dentro do texto. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, olha só, Elias chegou ao povo e fez uma declaração. Veja bem, você que se diz crente de verdade. Aí diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Uma pergunta. Até quando? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se é Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. O povo estava atônito naquele momento. Quando Elias dá uma palavra de confronto. De confronto. O que é seguir? Significa seguir o Senhor Jesus. Veja o que diz aí Gênesis 12 e o verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, ou seja, no meio da tua família, e da casa de teus pais, olha só, irmão, dos parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão sabia onde era essa terra, hein, queridos? Sai do meio dos teus parentes, da tua casa, e eu te mostrarei o lugar. O que foi que fez Abraão? Coloca aí o versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei. Olha, o teu nome vai ser conhecido, Abraão, como é hoje, né? E tu será o quê? Uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Ou seja, mas para que isso acontecesse, o que era que Abraão devia fazer? Cumprir o versículo 1 de Gênesis, capítulo de número 12. Quem crê que Deus abençoa os seus fiéis? Quem crê que Deus abençoa, meu irmão, aquele que anda na presença do Senhor? Então, aí a gente pode ver Abraão. Aleluia. É a palavra do Senhor para nós nessa noite.
Quem quer continuar sendo confrontado com a palavra? Você quer ser nessa noite confrontado com a palavra do Senhor? Deus tem uma palavra nessa noite forte para o teu coração. Aleluia. O que significa seguir ao Senhor? Veja o que diz aí, olha só. Gênesis já foi falado, né? Ou seja, às vezes implica deixar os pais, amigos e até um bom salário, uma renda financeira considerada. Abraão, irmãos, ele já era abençoado lá em Uz, os caldeus. Ele tinha servo, ele tinha ovelha, ele tinha gado, tinha jumento, tinha servo. Só que Deus, ele fala para ele sair daquele meio pagão. E Abraão obedeceu à voz do Senhor. Amém, queridos? Não foi fácil, mas ele obedeceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seguir a Jesus, às vezes, irmãos, é aceitar limitações e sofrimento. Veja o que diz aí a palavra do Senhor, Lucas 9:58. Olha só. E disse-lhe Jesus, aquele jovem queria seguir a Jesus, aquele jovem foi o único que se dispôs a seguir. Os outros foi convidado. Se você vê, Jesus convida esse jovem, mas os outros, na verdade, era diferente. Agora, olha, e disse Jesus, as raposas têm covis, onde morar, né? E as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, quem quiser seguir a Jesus por interesse, não tem como andar com Jesus. Ah, eu vou seguir a Jesus e ver se eu arranjo um casamento. Vai nessa. Eu vou seguir a Jesus para ver se Deus me dá um emprego bom, porque eu vejo ali ter fulano e tal que aceitou Jesus. Ele vive tão bem. Seguir a Jesus, querido, é estar disposto a enfrentar sofrimento. Amém? Sofrimento e limitações. Deus promete nos abençoar, ser conosco. Só que também no meio de tudo isso, tem a parte chamada limitações e sofrimento. Aleluia! Isto é seguir a Jesus, queridos. Veja o que diz aí Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Olha o que o Senhor fala em Lucas. Vocês já ouviram falar dessa mulher? Hein? O que foi que aconteceu com ela? Ela recebeu a ordem, juntamente com a sua família, para sair da cidade que estava, na verdade, aquela cidade, ela estava já, o pecado estava tão grande que estava já, né? Não estava, Deus não estava mais suportando o pecado naquela cidade, Sodoma e Gomorra. E aquela mulher, né?
incentivada pelos anjos do Senhor, juntamente com a sua família. Aquela mulher até saiu, até começou bem a caminhada. Só que antes de ela chegar do outro lado da cidade, o que é que acontece? Ela desobedece à voz do anjo. O que foi que o anjo disse? Olha, vocês vão sair da cidade, aleluia, e não podem olhar para trás. Ou aquele meu emprego, aquele, né? Quando eu não era crente, me parece que era até melhor. Era não. Aquela minha casa, com certeza ela olhou aquelas coisas, porque não deu para levar nada. Animais, a casa, os utensílios da casa, tiveram que sair rapidamente. E aquela mulher, com certeza, eu vou dar a última olhada nas coisas que eu vou deixar. Mas a ordem de Deus era o quê? Que não olhasse para trás. Olhasse para as coisas do mundo. O nosso olhar tem que ser para onde? Para frente. Diz a Hebreus: olhai para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem pode dar glória a Deus por isso? Olhai para Jesus, meu irmão. Você está olhando para onde? Você quer ser crente e não quer sofrer, rapaz? Você quer ser crente e não quer obedecer a palavra? Mas isso aqui, aleluia, é perseverar no caminho sem olhar para trás. Amém, irmão Raimundo? As coisas velhas ficaram para onde? Para trás. Quais são as coisas velhas, meu irmão? Era o teu mau comportamento. Era a tua maneira de ser que não agradava a Deus. Ou seja, era aquilo que satisfazia a tua carne, o teu ego. E aqui a gente pode ver tudo isso. Olhar para trás é isso. É continuar da mesma forma do passado. Ah, eu sou crente, mas não mexe comigo não. Como é que tu é crente? Ninguém pode mexer contigo. Que crente é? Que tipo de crente é esse? Nós estamos sujeitos, querido, a todo dia a ser confrontado. Amém, queridos? É não olhar para trás, meu irmão, siga em frente. Não bote culpa em ninguém, a culpa é nossa quando nós paramos no caminho. Amém? Quando nós desistimos das coisas de Deus, a culpa é nossa, gente. E é nós que temos que, na verdade, tomar uma decisão. E seguir adiante. Quem pode dar uma glória ao Senhor, exaltar o nome do Senhor? Veja o que diz aí também Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado, olha só, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para
o reino de Deus. Não tem como, na verdade, ser participante do reino de Deus aqueles que olham para trás. O nosso destino está na frente. Amém, queridos? O nosso destino é a terra prometida, é as mansões celestiais. E isso fica na nossa frente, espiritualmente falando. Aleluia. O que significa seguir ao Senhor, queridos? Veja o que diz Lucas 14:33. Essa aí é forte, olha só. Assim pois, está falando de Jesus. Qualquer que de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Você ama seu filho? Quem ama o filho aqui, dê uma glória a Deus. Amém. Só que não pode tu amar o teu filho mais do que Deus. Quem ama a sua esposa aí? Os homens? Só 3 aí, né? O resto não ama não, né? Quem ama a sua esposa? Glória a Deus. Só que tu não pode amar a tua esposa mais do que amar o Senhor. Amém, queridos? Deus não está dizendo que nós não devemos, na verdade, amar os nossos filhos, a esposa, os esposos, não. Mas isto, nós entendemos que nós não podemos, na verdade, amar mais do que amar o Senhor. É até o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Assim, pois, qualquer que entre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui tem discípulo de Jesus? Foi o que o Senhor falou. Eu ouvi uma certa vez uma irmã dizendo: pastor, o que mais eu quero, embora que eu perda a minha salvação, mas eu não quero que meu filho não perca a salvação. Ela disse isso para mim: eu não quero que meu filho não perca a salvação. Se eu perder, ela até ficou conformada, mas eu não quero que meu filho não vá morar no céu. Vai morar toda a família, amém, queridos? Toda família que serve o Senhor vai morar no céu. Se os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo é crente, é discípulo de Jesus, todos irão participar das mansões celestiais. E os que ainda não são, te prepara, busca, né? Aleluia, faz com que, na verdade, faz a tua parte. E aí eu posso ver, perseverar, renunciar a tudo. Renunciar a tudo. A tudo. Isto é seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Você está entendendo nessa noite isso? Deus fala conosco nessa noite de uma forma tremenda, para que a gente entender que seguir a Jesus é a coisa melhor que tem, queridos. Porque muitos voltam atrás. Por quê? Ou seja, porque muitos desistiram, estão desistindo. Veja o que diz aí, Mateus 19:22. E o jovem ouvindo esta palavra, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. Muito desiste por causa dos bens deste mundo. O jovem estava interessado ou não? Para morar no céu? Para ser salvo? Estava. Só que o Senhor teve com ele um assunto, uma palavra. Diz, tudo bem, meu jovem. Diz a Bíblia que o Senhor amou aquele jovem, amou. Olhou para ele com amor. Disse, olha, tu tens observado os mandamentos? Amarás a Deus de todo o coração. Amarás o teu pai. É um mandamento de promessa. Não matarás. Aí foi o que ele disse? Tenho observado desde a minha juventude. Aí você disse, muito bem, que bom, mas ainda falta uma coisa. Aí o jovem, não, se falta só uma coisa, eu vou tirar o quê? De letra. Jesus disse, só falta uma coisa. Olha só, irmãos, tem muita gente que só falta uma coisa. Uma coisa. E o jovem, o que é, Senhor? Vende tudo que tens, dá metade aos pobres e segue-me. Vende o que tem, dá aos pobres e vem comigo. Foi o que o jovem fez. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, muitos desistem por amor aos bens materiais. Amém, queridos? Se apegam às coisas materiais. Se apegam. Só querem juntar, né? Às vezes até deixa de vir para um culto para ganhar um pouco mais. Já Deus abençoou a semana toda. Deus já deu, abençoou a semana, mas aí ele deixa as coisas de Deus para adquirir mais alguma coisa. Está pouco. A fé também é pouca. Quem está entendendo? O jovem, ele tinha medo de passar fome. Quem tem medo de passar fome aqui? Quem tem medo de passar fome aqui? Ninguém, né? É isso? Eu também não tenho. Por quê? Porque quem cuida de nós é o Senhor. Mas tem pessoas que têm medo de passar fome. Eu vou trabalhar hoje porque amanhã pode não ter. Olha só. É verdade. Não vou nem por culto, eu tenho que ganhar mais um dinheirinho aqui, mais umas horas extras. Cadê a adoração a Deus? Hein? Cadê o favor de agradecimento ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na nossa vida? O jovem estava o seu amor aonde? No que ele possuía. É uma dificuldade porque muitos voltam atrás. Veja o que diz Salmo 62, verso 10, por favor. Não confieis na opressão e nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o que, irmãos? O coração. Se Deus dá riqueza a você, meu irmão, mas não deixe que isso, na verdade, venha entrar no teu coração. Você está entendendo? Deus está te abençoando, amém.
Só que as riquezas não podem ser o nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo. E muitos abandonam exatamente porque põem, na verdade, no seu coração os bens materiais. Os bens materiais. Vamos lá? Porque muitos voltam atrás por causa dos negócios. Lucas 14 e 19. E outro disse: comprei 5 juntas de boi. Olha aí, pastor João aí. Falou em boi, só falar com ele. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogue que me haja por escusado. Eu vou ter que olhar a junta de boi, por isso que eu não vou para o culto. Eu não vou para o evangelismo. Eu não vou para a igreja, eu não vou se alegrar. Porque eu vou ver o negócio que eu estou fazendo, vou ganhar dinheiro. Irmãos? Está lá. Eu não posso perder esse negócio. Foi o que aquele homem disse. Eu estou até querendo ir, mas eu comprei ali uns bois e eu vou ter que olhar eles. Me haja por escusado, ou seja, são desculpas que muitos têm. Às vezes, irmãos, às vezes não. Sempre Deus dá talento aos seus servos, amém? Um de pregar, um de ministrar, um de tocar instrumento. E às vezes, não, hoje eu não quero fazer, não. Não estou com vontade, pronto. Hoje eu não estou com vontade de pregar. Senhor, hoje eu não tenho vontade. E aonde é que eu mando a minha vontade? Hein? Aonde é que eu mando a minha vontade se eu sou servo? Se eu sigo a Jesus? Hoje eu não quero. Ou seja, aquela desculpa. Né? A não ser que esteja em pecado. Esteja em pecado é que a gente ora, se arrepende e aí pronto, fica bom. Né? Em pecado não pode subir aqui mesmo, não. E nem em canto nenhum. Quem está entendendo? Amém, queridos? Por causa do negócio. Porque muitos voltam atrás, igreja, por causa, né, dos valores deste mundo. Veja o que diz 1 João capítulo 2, 15 a 17. Olha só o que João disse aí. Olha só. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aí ele diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não se encontra nele. Quem disse isso? Jesus, através de João. Porque tudo o que há no mundo é o que, irmãos? Consciência, os seus desejos da carne, consciência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é de quem? Do mundo. 17. E o mundo passa, irmãos, e as suas consciências, os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que permanece para sempre? Aqueles que fazem a vontade de Deus. O que é que está dizendo isso? Esse terá vida longa. Esse terá muitos anos de vida. Amém? Muitos anos de vida. Promessa do Senhor. Por causa dos negócios, por causa dos valores desse mundo,
Porque muitos voltam atrás, desistem por causa do medo dos homens. Mateus 10 e 28. Veja aí. E não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei a quem? Antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse temer aqui aos homens é as pessoas, na verdade, né, dá mais valor o que os homens dizem do que o que Deus fala. Se há um decreto que vai infligir a palavra do Senhor, nós vamos obedecer? O que aconteceu com Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia, não era isso? Aí, aqueles companheiros, aqueles presidentes das províncias que tinha sido nomeado junto com Daniel, começou aquela empreitada de inveja. E lá viram Daniel orando todo dia, 3 vezes ao dia, e orava em direção a Jerusalém. E foram falar para o rei: rei, é bom a gente colocar aqui durante 40 dias, né? E só a ti se prostrará. E aquele que se prostrar diante de outros deuses será colocado na cova dos leões. E foi aquele édito, aquele decreto em toda a província. E Daniel soube, não foi isso? Daniel parou de orar? Daniel foi orar do mesmo jeito. Eita Deus. Daniel foi orar ao Senhor do mesmo jeito. Eles chegaram lá, viram. E foram aonde? Contar ao rei. Aí lá se vai Daniel para onde? Para a cova com os leões. Não é a cova dos leões, porque podia não ter leão. Ele foi juntamente com os leões. Por quê? Porque não obedeceu ao homem, mas permaneceu fiel ao Senhor. Amém, queridos? E o que aconteceu com Daniel? Passou a noite toda ali com os leões, e os leões não fizeram nem assim, não arranharam nem nadinha do seu corpo. Porque Daniel preferiu obedecer primeiramente ao Senhor. Quem está entendendo, deu glória ao Senhor. É assim. Estavam aqueles 3 jovens também. Sadraque, Medraque, Abednego. Adoravam o Senhor, então eles fizeram uma estátua enorme. Todos tinham que se prostrar diante da estátua lá do rei. E os 3 jovens disseram: nós não iremos nos prostrar. E estava todo mundo de joelho, só eles 3 assim, ó. Que negócio é esse? Não se prostraram diante da estátua. Lá se vai. Levaram ele para onde? O decreto era o quê? Colocar numa fornalha de fogo. E aquela fornalha que ia ser aquecida quantas vezes? 7 vezes mais. Eles sabiam disso. E colocaram aqueles jovens. Os que levaram eles, irmão, todos morreram antes. Assim que chegaram no pé da fornalha, todos aqueles. E lá estavam aqueles jovens, passeando dentro do fogo. E ali o rei olha: poxa, foi colocado 3, agora estou vendo 4. E o 4 é semelhante, aleluia, ao Deus vivo. Glória a Deus. E ali aqueles 3 jovens, sabe, diz que nem assim cheio de fumaça tinha nos jovens, irmão. E a partir dali o que aconteceu? Toda a província agora
vieram adorar o Deus daqueles 3 jovens. Amém? Este é o Deus que nós servimos, amém, queridos? Então, porque muitos voltam atrás, porque não têm o prazer de servir ao Senhor. Quando é que eu sirvo ao Senhor na prática? As irmãs estamos aqui, as irmãs trazem aquele copo ali, é uma maneira de servir ao Senhor. Aquela água. Chega alguém aqui visitante, elas trazem as obreiras, pega aquela pessoa com carinho, com amor, e vem e coloca aqui no assento. É servir o Senhor. Está servindo o Senhor. Na hora da oferta, elas estão os irmãos, corre já para pegar salvo, que é isso? É uma maneira de servir o Senhor. Amém? Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, irmãos, na obra do Senhor com amor, com alegria, nós estamos servindo. Muitos desistem porque eles não querem servir. Você sabia que tem bem pouca gente na igreja, quando eu digo igreja, não é só aqui não, em todas as igrejas que servem o Senhor. Tem muitos crentes, mas poucos têm o prazer de servir o Senhor. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Olha só, vamos aprender com Jesus. Mateus 20, 28, por favor. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Olha, Jesus não veio para ser servido, mas veio para quê? Para servir. Diga, servir. Além de servir, para dar a sua vida em resgate de muitos, a qual nós estamos no meio deles. Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E ainda mais dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A mesma coisa. Veja o que diz aí Romanos 16, 17 e 18. Olha o que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Roma. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina, ou seja, o ensinamento que aprendeste. Desviai-vos deles, porque tais, olha só, tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre e com suaves palavras e lisonjas, né? E enganam o coração dos simples. Olha só, né? Aqueles que levam contenda, mas são bem assim, né? Eles levam a palavra para você, né? Te valorizando, rapaz. Tu está tanto tempo na igreja, tu ainda não é obreiro, tu ainda não é obreira. Ah, se eu fosse pastor daquela igreja, tu já era um presbítero. Que injustiça. Cuidado com essas pessoas. Essas pessoas não servem a Jesus. Essas pessoas têm uma capa que um dia essa capa vai cair. E o apóstolo Paulo estava advertindo a igreja de Roma o prejuízo que essas pessoas estavam dando na igreja. Estavam contra a doutrina, né? Era Paulo pregando lá e alguém balançando a cabeça, alguém, né? Rapaz, essas coisas não é verdade. A palavra está dura de Paulo. Como tem pessoas na igreja desse naipe, irmãos? Essas pessoas
elas não servem a Jesus. Elas não servem o Senhor, mas elas servem a seu próprio ventre. Ou seja, elas servem a si mesmo. Veja o que diz mais aqui, Filipenses 2:22, por favor. Olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipe, irmãos. Mas bem sabeis qual a sua experiência que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. O apóstolo Paulo estava declarando a respeito daquele obreiro, da alegria, da satisfação que ele tinha de servir. Olha só, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Se vê isto, está de prontidão, né? O filho que é obediente ao pai, o pai pede uma coisa a ele, o que ele faz? Imediatamente ele vai servir o pai, né? É ou não é? Menino, traga aí um copo d'água para mim. Traga aqui uma coisa para mim. Aí o filho, como é obediente, filho obediente, ele vai com prazer. Quando ele é como crente que não serve o Senhor, ele faz que nem ouviu, né? Pai, vem buscar tu. Estou cansado. Cansado de quê? Não acontece muito? Desrespeito. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, assim como filho serve ao Pai, nós servimos também ao Senhor. No Evangelho, amém, queridos? É o Evangelho. E para concluir, Lucas 19, 17. Olha só. Quem quer ouvir essa palavra do Senhor? E ele disse, bem-estar, servo bom. Olha só, bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Você está entendendo nessa noite? Nenhum de nós aqui, irmãos, devemos ter argumento quando nós somos infiéis. Não existe isso. Servo bom, e diz, bem-estar e servo bom, porque no mínimo, no pouco, foste fiéis. Te colocarei agora para dominar 10 cidades. Ou seja, fiel no pouco, Deus coloca onde? No muito. E é assim que devemos servir o Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia.